Podemos dizer que o cinema surgiu no dia 28 de dezembro de 1895, durante a exibição pública do cinematógrafo, uma invenção dos irmãos Lumière. No entanto, devemos ressaltar que a criação do cinema foi um resultado do esforço de vários inventores, entre eles o genial Thomas Edison, que em 1891 criou, junto ao seu assistente William Dickson, o cinetoscópio. É claro que nenhum desses feitos teriam ocorrido se não fosse a invenção da fotografia em 1826, pelos franceses José Niepce e Louis Daguerre. A corrida pela criação de um aparelho que pudesse registrar e projetar as imagens em movimento eram bem acirradas, e a briga pela sua patente também. E foi no Salão Indiano, subsolo do Le Grand Café, no centro de Paris, em plena efervescência da Belle Époque, que o cinema nasceu com todo o seu esplendor. – 28 de dezembro de 1895, no Salão Indiano, subsolo do Le Grand Café, centro de Paris, ao preço de R$1 por ingresso, cerca de 30 pessoas testemunharam a invenção do cinema. No dia, foram exibidos 10 curtas produzidos pelos irmãos Lumière, entre eles A Saída dos Operários da Fábrica. Também imagens de um trem chegando a uma estação qualquer. Diz a lenda que as pessoas correram assustadas para o fundo da sala, com medo de serem atropeladas pelo trem, todas espantadas com tal invenção. E estavam presentes nessa primeira exibição, na invenção do cinema, aqueles que viriam a ser os grandes pioneiros da sétima arte: o ilusionista Georges Méliès e a primeira cineasta, Alice Guy Blanchet. Nos anos seguintes, os funcionários dos irmãos Lumière começaram a rodar o mundo com o cinematógrafo, captando imagens em diversos países e espalhando o cinema com muita rapidez. Projeções pioneiras foram realizadas em países distantes da Europa, como o Egito, a China, o México, a Austrália. O mundo todo cabia em uma película de 36mm. Nos primeiros momentos do século XX, o cinema estava inventado e difundido mundialmente, mas como técnica, não como linguagem, já que os primeiros filmes pouco diferiam de meros cartões postais em movimento. Se Thomas Edison e os irmãos Lumière viabilizaram o cinema como técnica, o primeiro cineasta a elevar o cinema como arte e espetáculo foi Georges Méliès. Georges Méliès, depois de muito custo, conseguiu adquirir o seu cinematógrafo, e a partir de então ele começou a gravar diversas esquetes, utilizando principalmente seus números de ilusionismo. Georges Méliès era ator, produtor, diretor e roteirista de seus filmes, e um inovador prolífico dos efeitos especiais, como o stop motion. Georges Méliès criou o primeiro estúdio de cinema. Dentro desse proto-estúdio, Méliès realizou diversas obras, entre elas o marco da sétima arte, Viagem à Lua. A cômica cena do rosto da Lua sendo atingido por uma cápsula espacial tornou-se uma das mais clássicas da história. O cinema ainda não havia completado 7 anos de existência e já exibia seres lunares, foguetes e viagens interplanetárias. Tela da nossa história, praticamente vizinha ali a Georges Méliès, está a primeira cineasta do mundo, Alice Guy Blanchet.
Alice era uma grande visionária da sétima arte, né? Ela foi uma das primeiras pessoas a experimentar ali a sincronização do som com a imagem, uma das primeiras pessoas a criar, né, um filme colorido ali, de uma forma muito artesanal, muito rudimentar. Ela pintava fotograma a fotograma, né, de seus filmes. Alice era sem dúvida uma mulher à frente de seu tempo. Os seus filmes traziam temáticas como o feminismo, a maternidade e o papel das mulheres na sociedade. Em 1912, já nos Estados Unidos, ela dirigiu A Fool and His Money, o primeiro filme só com atores afro-americanos em tempos de segregação racial. Ao longo dos anos, né, de 1902 até 1914, diversas produções, né, foram sendo realizadas pelo mundo. E essas produções, elas foram inovando, né, de certa maneira, a linguagem cinematográfica. Tanto Alice como o Georges Méliès, que trabalhavam ali o cinema de uma forma mais artesanal, foram ficando demodês, né, para o já então adolescente cinema. Então, aos poucos, eles foram desaparecendo, né, do mundo cinematográfico, anunciando de uma certa maneira o final de um primeiro ciclo do cinema, né? Final esse que seria confirmado com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que mudaria completamente os rumos do cinema. A desestabilização social e econômica da Europa, advinda da Primeira Guerra Mundial, foi decisiva para a ascensão dos Estados Unidos à liderança absoluta do mercado internacional de cinema. Em 1915, com um controverso filme O Nascimento de uma Nação, e em 1916, com o filme Intolerância, o diretor norte-americano David Wark Griffith se consolidaria como o pai da linguagem cinematográfica. Em 1918, Charlie Chaplin, que viria a ser um dos maiores gênios da sétima arte, lança o seu filme Carlitos nas Trincheiras. Não era mais possível esperar por uma arte estática e racional, depois dos horrores da Primeira Guerra Mundial. Era preciso transcender. Como o momento histórico pedia, o surrealismo buscava uma renovação total dos valores artísticos, morais, políticos e filosóficos, objetivando uma mudança completa da arte, da cultura e da própria vida. No começo da década de 20, o poeta e psiquiatra André Breton lançou as bases do surrealismo. Junto a ele, nomes como o dramaturgo Antonin Artaud e o multiartista Jean Cocteau, além de dois artistas espanhóis que seriam a vanguarda do surrealismo no cinema, Salvador Dalí e Luis Buñuel. O Cão Andaluz, de 1929, inaugurou o surrealismo no cinema. De linguagem extremamente cifrada e fragmentada, o filme se tornou cult e representa um marco histórico do movimento. A profunda depressão que se abateu sobre a Alemanha pós-Primeira Guerra se fez sentir em seus filmes. O expressionismo foi a forma alemã de ver o mundo destruído. A obra que inaugurou e que se constitui um dos mais importantes símbolos do expressionismo alemão no cinema foi o filme O Gabinete do Dr. Caligari. O longa mostra cenários propositalmente pintados fora de perspectiva, móveis que não se encaixam na anatomia humana, um forte jogo de luzes e sombras, e uma aberta discussão sobre sanidade e loucura. Outros mestres do expressionismo alemão foram Fritz Lang, diretor de Metrópolis, e Murnau, diretor de Nosferatu. Numa volta nesse mundo traumatizado pela Primeira Guerra Mundial, encontramos dois grandes diretores russos, na época soviéticos, Sergei Eisenstein e Dziga Vertov.
Eisenstein realizou obras como Encoraçado com Tequim, de 1925, Outubro, de 1928. Já Vertov realizou, entre tantas obras, O Homem com uma Câmera, um filme que foi uma grande referência no movimento Kinopravda, Cinema Verdade. Aliás, Vertov, Eisenstein e todos os diretores soviéticos da época são uma grande referência nos fundamentos históricos e teóricos da montagem cinematográfica. Já nos Estados Unidos, em 1927, o filme O Cantor de Jazz inaugura a era do cinema falado. Bom, já nos anos 30, o cinema chega ao seu amadurecimento. Grandes clássicos, grandes diretores surgem na época. O cinema dá um salto enorme na questão técnica, por exemplo, como King Kong, que é lançado em 1933 e traz uma revolução para os efeitos especiais da época. Os primeiros filmes coloridos, são lançados, como Vaidade e Beleza. O primeiro longa de animação colorido, Branca de Neve e os Sete Anões. Surgem ali grandes astros, como Fred Astaire, grandes diretores como os meus preferidos, como Alfred Hitchcock. No Japão, Kenji Mizoguchi. Na França, Jean Renoir. E O Vento Levou, O Mágico de Oz. No Tempo das Diligências. Mesmo ano que surge a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que provocou o genial Charles Chaplin a fazer o seu primeiro filme falado, que é O Grande Ditador, que traz uma mensagem linda, uma mensagem pacifista. De uma forma geral, a Segunda Guerra Mundial acabou se mostrando um bom negócio para a indústria americana, que aqueceu sua economia produzindo uma grande quantidade de máquinas e armamentos. E para o cinema em particular, visto como estratégico para a obtenção da vitória no conflito. Em 1941 é lançado o filme Cidadão Kane, dirigido, escrito, produzido e estrelado por Orson Welles. Esse filme é uma obra-prima, considerado o melhor filme de todos os tempos. Cidadão Kane revolucionou o cinema por sua inovação na trilha sonora, na fotografia e na sua estrutura narrativa. O mundo pós-Segunda Guerra Mundial germinariam dois movimentos cinematográficos, o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague. Para os cineastas italianos daquele período, mostrar a nova realidade do pós-guerra de forma crua, fiel e realista, quase documental, foi muito mais importante que roteirizar histórias de amor, comédias, romances. Assim, a câmera foi para a rua, no meio da população, na mão, sem tripé. Dessa necessidade de registrar e denunciar a realidade, nasceu de forma espontânea, sem manifestos ou programas, o que se convencionou chamar de neorrealismo italiano. Assim como o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague levou o cinema para as ruas. Graças à tecnologia da época, as câmeras ficaram mais leves, com uma mobilidade maior. Dessa maneira, o cinema ficou mais jovem, independente, ousado. Esse era o espírito dos filmes da Nouvelle Vague. No entanto, diferentemente dos italianos, os franceses preferiram não direcionar suas lentes para a situação social e política do país, e sim para os temas existenciais, a discussão da liberdade individual, as relações humanas, os conflitos da alma. Se o neorrealismo italiano era sociológico, a nova onda francesa era psicológica. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Glauber Rocha. No Brasil, já nos anos 60, surgiu o movimento Cinema Novo. Essa frase de Glauber Rocha sintetiza bem o que foi o movimento Cinema Novo. O zeitgeist da época, o espírito do tempo da época, evocava uma certa revolução cinematográfica nesse país, caos tropical chamado Brasil. E assim surgiram obras-primas como
Deus e Diabo, Na Terra do Sol, Terra em Transe, ambas de Glauber Rocha, São Paulo S.A., de Luiz Sérgio Persson, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. Woodstock, 1969. Woodstock foi praticamente o ápice da contracultura. Os tempos estão mudando, já dizia o poeta Bob Dylan. O Homem Chega à Lua. Stanley Kubrick lança 2001, Uma Odisseia no Espaço, um divisor de águas no mundo cinematográfico. Os estúdios de cinema entram em declínio, a TV reina em todas as casas, a câmera Super 8mm transforma uma família inteira em cineastas amadores. Aliás, a câmera Super 8mm é praticamente a primeira bola, o primeiro violão de futuros cineastas. Já nos anos 70, surge aquela que seria a última safra de grandes gênios da sétima arte. Francis Ford Coppola e a sua trilogia do Poderoso Chefão, Martin Scorsese, Taxi Driver, Touro Indomável, Spielberg, George Lucas, que revolucionou o cinema com Star Wars. Aliás, Star Wars foi o gatilho que uniu a indústria dos sonhos com a indústria da tecnologia. Nos anos 80, Steven Spielberg e George Lucas, por exemplo, foram praticamente os padrinhos, dessa união da indústria dos sonhos, desse vasto universo cinematográfico com a indústria da tecnologia. Steven Spielberg realizou obras como E.T., Os Goonies, Indiana Jones, George Lucas na tabelinha, realizando ali, continuando com a sua saga Star Wars, filmes que foram um sucesso absoluto nas bilheterias. Ainda nos anos 80, o videocassete leva o cinema para dentro de casa, as locadoras se proliferam e o cinema parece mais vivo do que nunca. E nos anos 90 a saga continua, Steven Spielberg realiza Jurassic Park, James Cameron entra para esse seleto clube com seu filme O Exterminador do Futuro, parte 2, e a grande obra aí, que arrebentou a boca do balão, Titanic. Toy Story foi a primeira animação realizada completamente por computação gráfica, de 94, se não me engano. Matrix, de 99, se torna aí o novo pai dos efeitos especiais, trazendo uma nova era para os efeitos especiais. Bom, a partir dos anos 2000, 2003, O Senhor dos Anéis, Avatar, do James Cameron, que também traz uma outra perspectiva já para filmes, que são sucesso de bilheteria e utilizando mais do que nunca aí a tecnologia, os efeitos especiais. Em 2008 é lançado o filme O Homem de Ferro, que praticamente aí abre as portas do universo cinematográfico Marvel. Universo que já deixou a sua marca na cultura pop, mais de 23 filmes, parece realmente ter atingido o seu ápice com o épico Os Vingadores. Essa união entre a arte e a ciência, entre a indústria dos sonhos, do universo cinematográfico com a tecnologia, parece realmente mais forte do que nunca, e parece que já chegou também ao cinema clássico, Por exemplo, O Irlandês, de Martin Scorsese, é uma grande ode, aos filmes clássicos, aquele típico filme de máfia, uma fotografia belíssima, um filme que traz em seu elenco Robert De Niro, Al Pacino, Joey Pesci. Martin Scorsese utilizou dos efeitos especiais, aliás, ele até, os seus técnicos, os seus colaboradores ali, inventaram um novo tipo ali de tecnologia para rejuvenescer os atores, porque o filme realmente é um épico, abrange aí praticamente 3 décadas, enfim. Bom, é claro que eu só fiz um rabisco, dessas últimas décadas, dos anos 80, 90, 2000. Não vai caber aí tudo em uma aula só, em um vídeo só. Infelizmente o tempo é muito curto, fica para uma próxima. Faltou falar também do cinema arte, que é mais a minha praia, Faltou falar de grandes diretores como Stanley Kubrick, como Tarkovsky, que eu admiro tanto, o seu cinema poético, Terrence Malick, Paul Thomas Anderson, Tarantino. Faltou falar sobre o cinema da América Latina, sobre o cinema argentino.
faltou falar sobre o cinema do Irã, o cinema da Coreia do Sul, sobre o cinema do Japão, sobre o cinema da China, sobre Bollywood, né? Sobre o cinema da Índia. Enfim, realmente o universo cinematográfico é vasto. Mas a nossa intenção aqui, nosso objetivo maior, né, é realizar apenas essa linha do tempo, né, do cinema e de como a arte e a ciência ali, né, realizaram uma grande valsa, ainda realizam uma grande valsa, e como a tecnologia hoje em dia ela consegue democratizar de alguma forma, né, a produção audiovisual, né, principalmente de jovens produtores, enfim. O smartphone, eu acho que ele é uma grande revolução também, porque né, é uma câmera portátil, uma câmera que a gente consegue andar para cima e para baixo. Se você ter certas referências, né, em alguma técnica, você pode realizar suas obras no smartphone, sua produção, seja ela caseira, profissional, né, seja ela amadora, enfim. Por exemplo, eu estou usando aqui, eu gravei, né, toda a nossa aula sem nenhum tripé, sem nenhum equipamento ali que pudesse ajudar. Então, a não ser que, né, a xícara de café, o Scorsese ali, né, dando uma ajuda também, né, só para vocês terem uma ideia de como podemos estar usando a nossa criatividade, né, junto com a nossa assinatura, né, a nossa estética ali, para realizar a nossa produção, né, a nossa produção audiovisual, seja ela profissional, amadora, enfim. Então o smartphone praticamente ele está revolucionando, né, e democratizando principalmente. E no cinema já tem diretores, né, famosos, diretores premiados que também já estão utilizando o smartphone para gravar os seus filmes, como o premiado Steven Soderbergh, que realizou para Netflix um filme chamado High Flying Birds. Meu inglês é péssimo. É um filme que fala sobre os bastidores da NBA, né, do basquete. É um filme que foi realizado, né, pelo um iPhone 8, se não me engano. Tem o filme Tangerine, que é um filme super premiado. Já existem festivais voltados, né, só para a linguagem, para filmes longas, curtas, documentários, realizados por smartphones. Hoje, ao considerarmos as câmeras dos dispositivos móveis portáteis, é possível observar a mesma autonomia na operação do usuário, tanto na produção de rascunhos, como os vídeos diários, meros registros do cotidiano, quanto na elaboração de obras completas. O indivíduo com seu smartphone é roteirista, diretor e até mesmo autor, operando a sua própria câmera. Cinematógrafo ao smartphone. O cinema, como conhecemos, ele ainda vive? Ou será que ele se transmuta, se multiplica nessa onda da era digital? Eis a questão. De qualquer forma, o smartphone democratiza o acesso à produção audiovisual. E quem sabe possa democratizar muito mais o acesso à arte de fazer cinema, uma arte ainda tão elitizada. É importante dizer, né, que o smartphone ele participa do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano, praticamente a extensão do nosso corpo lente, câmera olho. Isso me lembra a Zivia Vertov com a sua teoria do cinema verdade, né, do seu filme Um Homem com uma Câmera. Me vem também à memória a Glauber Rocha, né, que diz: basta ter uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A cultura fílmica é indissociável do cotidiano, da contemporaneidade. Eu queria passar aqui duas referências que eu usei para montar essa aula, né? A primeira é o livro A História do Cinema para Quem Tem Pressa, do Celso Sabadini.
pela editora Valentino. E um outro livro bem legal, que também vai direto ao tema aí, A Imagem Portátil, Celulares e Audiovisual, do Adriano Chagas, pela editora Apris. Bom, fico por aqui, boa sorte e até a próxima. Take 57, 2h30 da matina. Vamos lá. Estou aqui nos bastidores, já na ilha de edição, para mostrar para vocês como que é o laboratório da coisa, Não é só a gente gravar, tem que editar também. Muitas pessoas perguntam qual é o melhor programa de edição, se é o Adobe, se é o Final Cut, se é o Sony Vegas. Eu costumo dizer que o melhor programa de edição é a sua criatividade, o que você tem como referência. Claro, tem um mínimo de técnica para poder trabalhar com software, mas o que demanda são suas referências, sua criatividade. A edição realmente é a cereja do bolo e resolve muitos problemas, Eu cortei vários erros meus aí. E até a próxima. Vou deixar aí o meu link do Instagram para quem quiser mais informações.